Olá, bem-vindo ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Fala Preto Velho, que foi psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira através do espírito Pai João de Angola. No último áudio-vídeo, nós lemos o capítulo 3, Remédio Energético. E aqui, o Pai João falou que o nosso distanciamento, né, com a natureza e os fenômenos naturais e tudo que envolve nós enquanto humanos, né, tomar contato com a nossa fragilidade, fez com que a gente fosse menos capaz de se harmonizar a nossa vida mental com o sentimento do amor. Então, isso aqui fala muito do automatismo, né, o piloto automático, viver sem refletir, sem parar um tempo para pensar um pouco, para meditar, para fazer uma oração, para respirar, né? E aí o que acontece? Isso nos gera falta de autorregulação. A autorregulação é justamente isso, é a gente ter o controle, né? Recuperar o controle, recuperar as rédeas aí da nossa vida. E aí o que acontece? Como a gente perde essa capacidade de se regular, acumula energia mental. E ele falou que isso impacta especialmente o corpo mental inferior. Então, a gente sabe que o nosso espírito ele é dividido em partes, né? O que a gente chama de perispírito, na verdade, é o corpo astral. Então, o espírito mesmo ele é a última essência, né? É o nível mais elevado. E esse mental inferior seria uma das camadas, uma das partes que compõem a nossa essência espiritual. E ele vibra mais no concreto, no sentimento mais de impulsos, né? Na parte mais instintiva. E aí ele causa um certo bloqueio, principalmente nesse corpo, e isso dificulta o contato com os corpos mais sutis. E se a gente vai vibrar mais no campo mental inferior, o que vai acontecer? A gente vai adoecer com mais facilidade. E aí ele fala que é onde que proliferam as bactérias e toda a parte espiritual de, de negatividade, né? Ele fala aqui de infecção da aura, proliferação das larvas, né? A purgação energética, né? Matéria mental mórbida, sentimento repetitivo, angústia, insatisfação, um monte de itens. E como fazer para melhorar isso, para aliviar? Quando a gente já. Isso aqui leva a doenças, porque ele falou aqui que a gente tem hemoglobina aqui no corpo físico, né? E na parte espiritual é hemoglobina da vida mental, que ele disse, né? A fluidez da energia vital. E aí, o que ajuda? O que melhora? Quando está num estado crônico, que a gente está assim, parece que está pesando 200 quilos, muito negativo, muito pesado, ruim, a gente deve ir tomar um passe, sem dúvida, né? Tomar um reiki, ir no centro. Por isso a importância desses tratamentos de energização, de cromoterapia, de cura, que acontecem no centro espírita, eles são cruciais para esse momento, né? E aí, o que ele vai fazer esses tratamentos, né? Em Franca tem aquela a casinha azul, né? Que tem um passe direcionado e tem vários lugares que oferecem o reiki, né? Cada um na sua cidade aí deve procurar o reiki de forma gratuita. Faz essa primeira energização, essa limpeza, a pessoa com certeza já vai sentir um grande alívio. A partir daí, buscar alguns momentos de relaxamento, sabe? Tem uns momentos assim, sentir o que tá pesado, sabe? Desconectar um pouco dessa vida material, ouvir uma música relaxante, procurar uma paisagem que acalma, um vídeo, né, que eleva, enfim, procurar alimentar a alma e o espírito com energias mais sutis. Então, isso precisa se tornar um hábito, precisa ser algo frequente. Porém, né, às vezes, quando a gente já está muito obstruído, né, a gente precisa ir de uma ajuda. Precisa de uma ajuda. Capítulo 4. Abrir os caminhos da vida. A mudança da sua vida começa na forma como você pensa sobre si
e na forma como você sente tudo aquilo que faz. Então, hoje a gente até leu no livro Sinal Verde, né? Como que você vai aspirar à felicidade se você se julga infeliz? Então, a mesma coisa, a sua mudança vai estar na forma de que você pensa de você mesmo, né? E como você sente o que você faz. Assim será a sua vida, feliz ou infeliz. Fio de Deus. Todo o caminho da vida para ser aberto solicita mente e sentimentos abertos. O que mais entrava os caminhos da nossa vida não são os outros, mas sim as nossas imperfeições. Então, muitas vezes a gente acha que é o outro que está bloqueando, que está causando alguma coisa, que está nos impedindo de ser feliz, e na verdade, na maioria das vezes, é a gente mesmo, né? O que mais impede a luz de chegar aos nossos destinos não é a inveja alheia, mas a nossa preguiça de construir e desenvolver os valores nobres que todos temos. Então, às vezes a gente fala assim, inveja, o outro tá com inveja, por isso que eu não consigo nada. Tá, pode até ser que alguém tenha inveja, mas você está fazendo alguma coisa, né? Porque realmente tem um sentimento, tem uma energia negativa, mas a ficar parado também não vai fazer que isso mude. O que mais segura nossos passos na direção do sucesso não é a competência alheia, mas as algemas de desvalor que colocamos nos braços de nossa capacidade pessoal. Então, às vezes, a gente fala assim: mas o outro é capaz, o outro consegue, o outro não sei o quê. Mas às vezes a gente também é capaz. O problema é que a gente não acredita, né? Você vê o outro fazer, acha que ele é ótimo, acha que ele é capacitado e tudo, e você não faz porque não acha que você consegue, sem mesmo nem ter tentado. O que traz mais obstáculos aos caminhos da existência é o descuido com que muitos de nós nos conduzimos perante as responsabilidades a que somos chamados. É dentro, e não fora de nós, que se encontram as pedras que edificam barreiras e limitações em nossos caminhos, meus anfios queridos. Então não está fora, está em nós, as próprias barreiras, esses obstáculos que a gente descuida e deixa crescer e que impede a gente de fazer as coisas. Ter a mente e sentimentos abertos significa repensar o que temos feito perante a vida, de forma que a nossa vida possa ser aquilo que queremos dela. Então, quando ele falou aqui no início, ter a mente e o sentimento aberto, é a gente reconhecer, é a gente aceitar, a gente analisar, a gente entender que nós não estamos perfeitos, que a gente erra, somos falíveis, precisamos pedir ajuda, não sabemos tudo, um monte de coisinhas que a gente precisa pensar, precisamos ter mais humildade. É isso que é abertura, né? Você saber disso, reconhecer, identificar. Quem muito fica preocupado com a macumba que o outro possa lhe fazer mal, ou não quer admitir que o maior macumbeiro de nossas vidas somos nós mesmos. Portas trancadas e caminhos fechados são as vibrações de inveja, desânimo, medo e revolta que cultivamos no campo emocional e que impede a passagem de boas energias do bem e do amor. Vida trancada é couraça vibratória que criamos diariamente com posturas enfermiças. Então, muitas vezes, quando a pessoa é muito preocupada com macumba, com inveja, com não sei o quê, isso parte dela mesmo, não vem do outro. É ela mesma que vibra e que pensa isso, que cria a própria barreira, o próprio limite ali vibratório. Quando não queremos ver o que precisa ser reciclado em nós, as vibrações de fechamento mudo formam uma espessa camada de energia tóxica, a qual passamos a carregar, amarrando os caminhos e desaproximando bem a luz das nossas estradas. Então aqui é veja, né? Tenha olhos de ver. Aí você não quer ver, não quer aceitar, não quer enxergar, não quer entender. Você cria uma camada negativa em torno de si. E assim, sem julgar pessoas, mas a gente sabe que tem gente que a gente aproxima e sente uma barreira, né? Parece que assim você não consegue entrar, na verdade. A pessoa tá tão assim, fechada, que você não consegue penetrar dentro da mente dela e do coração, né?
Abra o coração, filho. Peça ajuda. Abra sua mente. Pense diferente. Abra sua vida. Mude de conduta. Ilumine a sua mente. Ore ao Pai Criador. A maior insanidade humana, já dizia Einstein, é querer resultado diferente e fazer a coisa do mesmo jeito. Não pode a árvore dar bons frutos, a árvore má dar bons frutos, nem a árvore boa, e a árvore boa pode dar bons frutos. Ou seja, né, a árvore boa dá bons frutos e a má não vai dar bons. Acredite em vós me ser, acredite na força superior que Deus depositou no seu íntimo. Não existe ninguém desprovido de valor. Acredite e seja feliz. Então a gente não pode se comparar, não pode ficar, sabe, dando valor e competência para o outro. O outro tem a competência dele, você tem a sua. Então a gente precisa enxergar e olhar para a nossa competência, parar de comparar, parar de querer ser igual, parar de julgar, mas aquela pessoa ela estuda, ela tem o dom da palavra, e daí você também pode falar no seu jeito, da sua forma. Não tem uma regra, não existe uma regra para a gente colocar os nossos dons, os nossos talentos em ação. A gente não precisa ser igual a ninguém. Deus te guardará todos os caminhos e nunca sentirá abandono e desproteção, enquanto estiver com a crença firme no bem e na luz. Então, se a gente crer, se a gente acreditar fielmente na nossa capacidade, né, nós não estamos abandonados e nem desprovidos de luz. Todos temos uma luz própria. Desde que a gente consiga seguir no caminho do bem, a gente vai conseguir fazer essa luz brilhar. De uma forma ou de outra, ela vai aparecer. Ninguém está desamparado.